Como explicar que o PSG começou a ganhar tudo justamente depois da saída de Mbappé? E mais estranho ainda, como explicar que o Real Madrid começou a perder títulos justamente após a chegada dele? PSG, bicampeão da Champions League, dominando a França, conquistando títulos em sequência. Real Madrid perdendo La Liga, perdendo Champions, perdendo a narrativa de clube mais poderoso do mundo. Coincidência? Mudança de ciclo? Ou existe algo mais profundo acontecendo no futebol europeu? Para entender o presente, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mbappé chegou ao PSG como uma das maiores promessas que o futebol tinha visto em décadas. Jovem, veloz, decisivo. O tipo de jogador que aparece uma vez por geração. E o PSG foi buscar mais, muito mais. Neymar veio, Messi veio, o investimento foi bilionário. O projeto era simples no papel, juntar os melhores jogadores do mundo e dominar a Europa. Mas o futebol raramente respeita o que está no papel. As eliminações vieram, traumáticas, dolorosas. Aquela saída para o Real Madrid que ainda dói em muita gente. A dependência das individualidades ficou cada vez mais evidente. Quando o Mbappé estava bem, o PSG estava bem. Quando ele sumia num jogo decisivo, o time sumia junto. E a Champions League, o grande objetivo, a obsessão do projeto, continuava escapando. Será que o PSG dependia demais do talento de Mbappé? Na época, a pergunta parecia injusta. Afinal, quem não queria ter Mbappé no time? Mas os anos foram passando. Os títulos europeus não vieram. E a pergunta foi ficando cada vez mais difícil de ignorar. Até que em 2024, Mbappé foi embora. E aí, tudo mudou. Desde a saída de Mbappé, o PSG se tornou uma máquina de títulos. 2 campeonatos franceses, 3 Supercopas da França, 2 Copas da França, 1 Supercopa da UEFA e 2 títulos de Champions League. 2 consecutivos. O clube que durante anos perseguia a Champions como uma obsessão, que gastou bilhões tentando construir o time perfeito ao redor de superastros, conquistou 2 seguidas sem um jogador que era considerado o mais importante de todos. Como? Luiz Henrique chegou com uma filosofia completamente diferente. Nada de estrelas intocáveis, nada de jogadores acima do sistema. O PSG passou a funcionar como um organismo coletivo, cada jogador com funções claras, cada linha conectada com a seguinte. Dembélé virou o fio condutor do ataque, Kvaratskhelia chegou e explodiu. Vitinha e João Neves dominaram o meio de campo com uma qualidade que ninguém esperava. Hakimi continuou sendo um dos melhores laterais do planeta. Mas o mais importante não foi nenhum nome individual, foi a mentalidade coletiva que Luiz Henrique construiu. Um time que pressiona junto, que defende junto, que ataca com múltiplas saídas, que não depende de um único jogador para criar, para decidir, para existir. E quanto mais o PSG vencia sem Mbappé, mais uma pergunta desconfortável ganhava força. Será que a presença de uma superestrela pode, em alguns casos, limitar o potencial coletivo de um time? Guarde essa pergunta, porque agora a gente vai olhar para o outro lado dessa história. Junho de 2024, Real Madrid, Bernabéu lotado. Mbappé foi apresentado com uma pompa que só o Real Madrid sabe fazer. Milhares de torcedores, câmeras no mundo inteiro. A sensação de que o futebol estava assistindo o nascimento de algo histórico. A expectativa era enorme, compreensível. Afinal, era Mbappé no Real Madrid, ao lado de Vinícius Júnior e Bellingham. Os números de Mbappé foram bons, muitos gols, grandes atuações individuais, momentos de brilho que só ele consegue criar. Mas os resultados coletivos contaram uma história diferente. Desde a chegada de Mbappé, o Real Madrid perdeu 2 La Liga, perdeu 2 Supercopas da Espanha, perdeu 2 Copas do Rei e perdeu 2 Champions League. Repete isso mentalmente por um segundo. O Real Madrid, o clube mais vitorioso da história da Champions League, perdeu 2 edições consecutivas depois de contratar o melhor jogador disponível no mercado. Isso não significa que Mbappé é o culpado. Não é tão simples quanto isso. E qualquer análise séria precisa resistir à tentação de encontrar um vilão fácil numa história complexa. Mas os números existem. E eles criam uma narrativa que é muito difícil de ignorar. Então, o que aconteceu de verdade? Para responder essa pergunta, a gente precisa entrar na parte mais interessante dessa história. Parte tática. O Real Madrid conquistou a Champions em 2024 antes de Mbappé. Funcionava com uma lógica muito específica. Vinícius pela esquerda, criando desequilíbrio com velocidade e drible. Bellingham chegando por trás, ocupando espaço, chegando para finalizar. Rodrigo flutuando, aparecendo onde o adversário não esperava. O time respirava em conjunto. Cada peça sabia exatamente onde as outras estariam. A intensidade defensiva era coletiva. As transições eram rápidas e coordenadas. Então, Mbappé chegou. Mbappé também quer a esquerda. Também precisa de espaço para acelerar. Também funciona melhor chegando em profundidade. De repente, o Real Madrid tinha 2 jogadores de perfil similar brigando pelo mesmo corredor.
O movimento que antes era automático precisava ser recalibrado. Os espaços que antes existiam naturalmente passaram a ser disputados internamente. E aí surge uma das perguntas mais importantes do futebol moderno. Será que adicionar um craque sempre melhora um time? A história do futebol está cheia de exemplos que sugerem que não. Os Galácticos do Real Madrid, início dos anos 2000, Zidane, Ronaldo, Beckham, Figo, Raul, um time recheado de gênios, que demorou para funcionar como uma equipe e nunca dominou a Europa de forma que se esperava. O próprio PSG, de Messi, Neymar e Mbappé, 3 dos maiores jogadores da história no mesmo time. E a Champions League nunca veio. Seleções repletas de estrela que caíram precocemente em Copas do Mundo. França, em anos que a geração era mais talentosa do que o resultado sugeriu. O futebol é um esporte coletivo e há um limite para quantas individualidades excepcionais um sistema consegue acomodar sem perder a coerência. Isso não é uma crítica a Mbappé, é uma reflexão sobre como o futebol funciona. E agora, chegamos na parte mais difícil dessa conversa. A verdade é que ninguém quer ouvir. Mbappé não é o problema, pelo menos não de forma simplista, como algumas pessoas gostam de apresentar. Mbappé é um dos jogadores mais talentosos que o futebol já produziu. Os números comprovam, os gols comprovam, as situações individuais comprovam. Mas os números também criam uma narrativa que é muito difícil de ignorar. O PSG passou anos tentando conquistar a Europa com o Mbappé no elenco, nunca conseguiu. Depois que ele saiu, conquistou 2 Champions consecutivas. O Real Madrid era o time mais poderoso do mundo. Depois que Mbappé chegou, passou a perder títulos que antes conquistava com frequência. Isso é casualidade? Provavelmente não. O futebol é muito mais complexo para reduzir a uma única variável, mas é uma coincidência que vale a pena questionar, porque às vezes perder uma estrela obriga um time a virar uma equipe, e às vezes ganhar uma estrela faz uma equipe depender demais dela. O PSG descobriu isso do jeito mais doloroso possível. Anos de frustrações, bilhões gastos e a Champions escapando sempre, até que o clube parou de construir ao redor de uma estrela e começou a construir ao redor de um sistema. O Real Madrid talvez ainda esteja no meio desse processo, ainda tentando encontrar o equilíbrio entre o talento individual de Mbappé e a coerência coletiva que o clube precisa para voltar a dominar a Europa. E Mbappé? Mbappé ainda tem muito futebol pela frente, ainda pode liderar o Real Madrid de volta ao topo, ainda pode responder todas essas perguntas com gols e títulos, mas o que a temporada recente nos mostrou é que o talento individual, por mais extraordinário que seja, não é suficiente por si só. O futebol sempre foi e sempre será um esporte coletivo. Uma coisa é certa, poucos jogadores na história do futebol provocam uma mudança tão grande em 2 clubes gigantescos ao mesmo tempo. A saída de Mbappé do PSG desencadeou uma transformação que levou o clube a conquistar a Champions League 2 vezes seguidas. A chegada de Mbappé ao Real Madrid coincidiu com um período de resultados abaixo das expectativas para um dos clubes mais vencedores da história. Isso não é veredicto, isso é uma observação que o futebol está nos apresentando em tempo real e que cada um de nós precisa interpretar com as próprias conclusões, porque no final o debate mais interessante do futebol não é sobre gols ou assistência, é sobre como os melhores jogadores do mundo impactam os times ao redor dele, para o bem ou nem sempre para o bem. Agora eu quero saber de você. Mbappé é realmente o problema? O PSG ficou melhor sem ele? Ou isso é apenas coincidência? O Real Madrid ainda vai encaixar esse time em torno dele? Ou os ciclos simplesmente mudaram? Me fala nos comentários, porque essa é uma das discussões mais interessantes que o futebol moderno nos oferece. E se você gostou dessa análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais conteúdo chegando antes da Copa do Mundo. Até a próxima!